Fala, Enemzeiro e Enemzeira, resolvendo aqui questões que despertaram dúvida na minha turma Enem. E Lucas me pede que faça 2018, segunda aplicação, caderno azul, questão de número 18 e que teve como habilidade a de número 30, relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. Então a gente vai ver essa questãozinha de 2018 que eu ranqueei aqui como dificuldade baixa, mas para ser sincero eu tenho minhas dúvidas se é baixa ou média, vocês vão me dizer aqui nos comentários o que é que vocês acharam do grau de dificuldade da questão, e a questão de número 302 do nosso livro Enem, que traz 1.200 questões do Enem, arrumadas por habilidades e por assunto. Fundamental é esse livro na sua preparação de linguagens para o Enem. Aqui embaixo na descrição do vídeo aparece o endereço do meu site, e lá você pode inclusive pegar a versão demo gratuita para você, tá bom? Então vamos ver aqui, seguindo nossa técnica usual, a referência bibliográfica. Silva Júnior, MG, não sei quem é, Vigiar, Punir e Viver. Tá? Então aqui o título desse artigo me lembra o Michel Foucault, Vigiar e Punir, um dos seus livros mais famosos que fala do panóptico, essa estrutura que permitia uma vigilância plena de um presídio, por exemplo, de um hospital psiquiátrico. Então, será que esse texto do MG ou da MG, Silva Júnior, deve ser ele, né? Júnior, não traz aí também uma reflexão, já que se fala de tecnologia, sobre como a tecnologia seria um panóptico digital que permite essa vigilância? São inferências, tá dizendo o que é isso? Eu estou aqui mostrando como a referência bibliográfica pode ajudar a gente. Mas vamos aqui para o comando da questão. As tecnologias da informação e comunicação propiciam à sociedade contemporânea o acesso a grande quantidade de dados públicos e privados. De acordo com o texto, isso aqui é interessante, tá? Não é uma inferência, de acordo com o texto, essa nova realidade promove, vai ter que ler o texto. Vamos ver uma coisa aqui, só a título de treino. Será que as alternativas são plausíveis? As tecnologias levam a um questionamento sobre a privacidade. Sim, né? Isso é possível. A gente poderia pensar como com as tecnologias, com as redes sociais, a privacidade ou o limite entre público e privado foi quebrado, por exemplo. Então, a alternativa é plausível, então ela poderia ser verdadeira. As tecnologias permitem mecanismos de vigilância de pessoas. Interessantíssima se eu colo isso ao título do artigo Vigiar, Punir e Viver. É interessante. Letra C, disseminação de informações individuais. Pô, também é verdadeira no sentido da vida, tá, gente? Porque já até existiram propagandas de banco em que um cidadão encontrava o outro e dizia: você que é fulano? O que você sabe? Seu nome é tal? Né? Seu título de eleitor é tal? Seu CPF é tal? Como você sabe tanto dado meu assim? Porque os dados estão aí na internet. Então a letra C também é plausível. Letra D, interferência das leis, da legislação, no uso dos dados. Existe a lei, por exemplo, de proteção de dados, existe, então pode ser. E transparência na relação entre governo e cidadãos. Pode ser o portal da transparência, né? Traz as contas públicas, enfim. Todas as alternativas são plausíveis, né? Então não tem nenhuma assim absurda na vida que a gente lê e diga: nossa, não tem nada a ver com a realidade. Então eu vou desmarcar tudo e mostrar, obviamente, como eu sou obrigado a ler o texto. Então olha só, vamos ler o texto. Não há dúvida de que, nos últimos tempos, em função da velocidade, do volume e da variedade da geração de informações, questões referentes à disseminação, armazenamento, acesso de dados têm se tornado complexas, de modo a desafiar homens e máquinas. Então, a disseminação de informações, o armazenamento, o acesso de dados, tudo isso se tornou complexo e desafia homens e máquinas. Por meio de sistemas financeiros, de transporte, de segurança e de comunicação interpessoal, representados pelos mais variados dispositivos, de cartões de crédito a trens, aviões, passaportes e telefones celulares, tudo isso aí pode armazenar dados, circulam fluxos informacionais que carregam o DNA da vida cotidiana do indivíduo contemporâneo. Para além do referido cenário, então aqui ele traz, interessante esse trecho aqui, o conector. Para além disso, além desses fatos que eu trouxe, percebe-se nos contextos governamentais um esforço gerado por leis e decretos, ou mesmo por pressões democráticas, em disseminar informações de interesse público. No Brasil está em vigor desde maio de 2012 a Lei de Acesso à Informação número 12.527. Em linhas gerais, a legislação regulamenta o direito à informação já garantido na Constituição Federal, obrigando órgãos públicos a divulgarem seus dados. Então não é uma liberalidade do poder público, é uma obrigação. Isso daí já mostra que
a segunda metade do texto valida muito a letra E, né? Então aquela questão talvez que fique mais fácil porque a verdadeira está mais explícita, né? A letra E mais assim visível no finalzinho da leitura. Por exemplo, a letra B que eu tinha sugerido como uma questão interessante é um tema que a gente só poderia inferir, né? Quando se fala de dado, aí, quando se fala de informação, isso pode gerar uma maior vigilância, né, pelo cartão de crédito que a pessoa consome, por exemplo, mas o texto não salienta isso. Por exemplo, a letra D também está errada com interferência da lei no uso de dados. Não, não é no uso, né? A lei está obrigando a entregar a informação e não limitando a informação. Então também não ia na letra D, acho que não desperta muita dúvida. A letra C já acho um pouco mais problemática para dar dúvida, porque ele fala em disseminação de informações individuais. Ele fala que certos mecanismos guardam informações individuais e que existe, né, uma preocupação, surgem questões referentes à disseminação, armazenamento e acesso de dados. Ele, inclusive, usa, né, disseminação de informações individuais. Você diz, a letra C está no texto. Mas o que eu acho que anula é o promove. O promove a disseminação, né? Essa nova realidade promove, não. Ela coloca um questionamento sobre uma possível disseminação, mas ela não promove. Então a letra C, o disseminação aqui acaba ficando falso por causa do verbo do comando, né? Então essa nova realidade não promove uma disseminação de informações individuais automaticamente. Não, ela coloca isso em questionamento. E essa nova realidade traz um questionamento sobre a privacidade, que para mim é a letra mais marcável depois da verdadeira e logo na letra A, né, se tornando atraente, que é essa nova tecnologia promove um questionamento sobre a privacidade. Mas eu acho que esse questionamento está também mais inferido, né? Existe um questionamento sobre, a gente viu, né? Existe um questionamento sobre a disseminação, armazenamento e acesso de dados, mas não necessariamente sobre a privacidade como um elemento que está aí posto, né? Então, ele não coloca, como eu falei, essa fronteira quebrada, por exemplo, nas redes sociais, entre o que é público e o que é privado, entre aquilo que é de minha família, eu fico reservado para mim, ou aquilo que eu exponho. Acho que é uma inferência plausível, acho, inclusive, que a segunda parte do texto valida muito que a gente marque a letra E, mas eu vejo que o finalzinho é que poderia haver, né, a falha da questão letra A, porque não é um questionamento sobre a privacidade no sentido maior do texto. Isso é uma inferência plausível. Então, Lucas, espero aí ter tirado sua dúvida, e se você não conhecia o canal, fica aqui o convite para que você se inscreva e toda semana possa acompanhar nossas resoluções. Se você quiser sua questão e quiser ter acesso a um banco exclusivo de vídeos, infelizmente não disponíveis aqui para todos no YouTube, você pode se tornar membro do canal e, além de ser membro e ter acesso a questões exclusivas e pedir a sua questão que você quer que a gente resolva, você também, depois de alguns meses de contribuição, participa da nossa revisão final Vazou Enem, que entrega a prova. Vira membro aí, se informe como é que você vira membro do nosso canal. Pode ser posicionando seu celular aqui nesse QR Code e aí você vai estar contribuindo para o nosso canal e também se ajudando bastante, tá bom? Mas não vai embora não. Continue falando agora comigo de Enem, mas Enem 2023, segunda aplicação. Vamos fazer uma questãozinha sobre artes, uma questão que eu gosto muito de ter resolvido e que fala do pintor Jean-Michel Basquiat. Clica aqui que eu tô te esperando.